informações a partir do ponto de vista de quem está no governo do Estado. Boa noite, Ananias. Boa noite, Arimatea Carvalho. Boa noite a você assistindo aos 70 Minutos. Para buscar responder a esse seu questionamento, Ari, eu estou aqui com o secretário estadual de governo, Merlong Solano, a quem eu inicio perguntando: pode haver alguma retaliação ao Piauí no governo Michel Temer? Boa noite. Eu espero sinceramente que não. Eu espero que o presidente interino Michel Temer tenha um comportamento republicano. Ele, embora pela via do golpe, assumiu a presidência da República, o cargo de maior responsabilidade. Ele tem sobre os ombros a obrigação de cuidar de todos os brasileiros. Eu espero que ele siga o exemplo da presidente Dilma, do ex-presidente Lula, que sempre trataram de modo republicano todas as demandas dos estados brasileiros e dos municípios, sem levar em conta a questão partidária dos governadores e prefeitos. O presidente Michel Temer já anunciou o seu ministério, inclusive deu posse a vários ministros. Nomes de outros partidos que não participaram da aliança vencedora no último processo eleitoral, como o PSDB e o Democratas. Como o senhor viu essas indicações, esses nomes do novo governo Michel Temer? Veja só, por esta via aí, o PSDB chega ao governo através do golpe. Se Michel Temer assumiu o plano de governo sempre proposto pelo PSDB, o Nordeste brasileiro e o Piauí junto pode ter prejuízo, porque o modelo de combate à crise econômica desse pessoal é o de jogar sobre os mais pobres o peso da crise. Então, por esse lado aí podemos ter muitos prejuízos, além do fato de que não sabemos ainda qual é o comportamento do presidente interino. A outra questão que me preocupa é essa reforma ministerial, extinguindo alguns ministérios de grande importância. Veja só, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Cultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, um ministério que tem uma cara muito patriarcal, nenhuma mulher presente, um ministério que não leva em conta a diversidade racial do nosso país, nenhum negro presente no ministério. Parece, Ananias, que a Casa Grande voltou ao governo pela via de um golpe parlamentar. Antigamente os golpes, as primeiras vítimas do golpe era o parlamento. Uma das primeiras vítimas do golpe era o parlamento. Agora não, o próprio parlamento dá um golpe na Constituição brasileira, derruba uma presidente legitimamente eleita e, de modo preocupante, Ananias, parece que inaugura uma via extremamente conservadora na composição do governo brasileiro. Ananias e Beijo. Pois não, Maté, estamos ouvindo. Meu querido, eu tenho uma pergunta para o secretário de governo Merlong Solano. Há algum tempo nós mostramos aqui nos 70 Minutos um posicionamento pessoal do suplente de deputado federal, secretário Merlong Solano, liderança petista, de que se dependesse dele, Merlong, ele não falava institucionalmente em nome do Merlong. Os cargos que hoje estão com o PP e PSD no governo Wellington Dias seriam retirados, já que esses partidos teriam traído a confiança do governo. E agora, é uma dupla traição, já que no Senado os partidos votaram igualmente na Câmara dos Deputados. Permanece a sua opinião, secretário? Veja, a minha opinião pessoal permanece, mas aqui eu estou como secretário de governo e ainda não tive a oportunidade de conversar com o governador Wellington Dias. Arimatea Carvalho, eu imagino que ele vai pensar na sua grande responsabilidade de governar um estado num momento de diversidade econômica. A economia continua ruim, nós não sabemos se ela vai melhorar ou piorar com o desempenho do Michel Temer. Com essas repercussões, se ela piorar, poderão ser graves no estado do Piauí. No momento de diversidade política, ele deixa de ter a amiga Dilma como presidente, passa a ter uma pessoa contra a qual, digamos assim, em certo sentido, ele combateu a posse, porque até hoje o governador Wellington Dias estava lá dando seu total apoio à presidente Dilma. Então ele não sabe que tipo de comportamento vai ter o Michel Temer diante do seu governo. De modo que ele vai ponderar tudo isto com muita calma e com tempo, antes de tomar qualquer atitude em relação ao governo do Piauí e considerando a sua responsabilidade de governar, de tomar uma decisão que seja melhor para o estado do Piauí. Quanto aos cargos federais, devem ser entregues os cargos indicados pelo PT, pelo PTB e talvez até pelo PMDB, com Marcelo Castro, já que votou contra o impeachment. Isso de alguma forma interfere na gestão estadual no Piauí? Eu imagino que no governo federal vai haver uma recomposição de cima a baixo, não é? E essa questão de se isso poderá ou não prejudicar o estado do Piauí depende daquela linha mais geral. Se o Michel Temer não for um homem republicano,
Se ele vier for dado a perseguições políticas, ele poderá dar um tratamento privilegiado mais àqueles que são do seu time e deixar no segundo plano as demandas de estados governados especialmente pelos petistas. Piauí, aí incluído, Ceará, Bahia, etc. Se ele tiver uma condução mais republicana, isso repercutirá aqui no comportamento dos gestores dos órgãos federais no estado do Piauí de maneira positiva. De maneira negativa, se ele não for republicano. Ok, obrigado então, secretário Merlong Solano, Arimatea Carvalho, é com você. Agradeço a Ananias Ribeiro e também a presença do secretário Merlong Solano em vir conversar conosco nesse momento importante. A gente